Se você não consegue fazer os pacientes voltarem para a manutenção, nada do seu conhecimento preventivo lhe serve. Se o seu paciente não volta, por que você estudou tanto sobre prevenção se ele não volta? Não é porque ele não volta. Eu tô aqui para dizer que talvez ele não volte porque você não sabe fazer com que ele volte. E eu vou lhe ensinar como você vai fazer o paciente voltar. Porque eu sei que talvez você já tenha estudado bastante sobre prevenção, que você saiba que o tratamento periodontal ele precisa de uma recorrência que o paciente voltar sempre. Mas se você não consegue fazer com que ele volte, tudo que você sabe sobre periodontia vai para o lixo, porque não consegue fazer funcionar. E isso foi uma grande dor na minha vida, porque eu estudei muita periodontia e na hora e aí, assim, e já liguei, e já mandei e-mail, e já mandei mensagem. Tem uma dentista que entrou em contato comigo e ela falou assim: olha, é o seguinte, e o paciente, ele é síndico no meu prédio, e eu encontro sempre. E aí, mas eu não sei como é que eu abordo isso. Eu vou lá falar com ele, eu toco no assunto, a gente já conversou de outras coisas, mas a gente não falou isso. E aí? Ou você, se você mora numa cidade pequena, talvez tenha encontrado esse paciente na rua. E aí, vai falar ou não vai falar? Como você vai abordar o paciente? E às vezes o paciente vai dizer assim: ai, agora não, eu vou pensar. Ou ele começa a dizer assim: quando eu precisar, eu te aviso. Quando eu quiser, eu te ligo. Agora não, depois a gente vai fazer. Porque isso vai ser uma resposta que te desmonta, você vai ter que tirar ele da lista de pacientes de retorno e nada que você vai fazer vai funcionar. E isso foi uma grande pedra do meu sapato por muito tempo, porque eu me sentia assim uma farsária. Eu ensinava periodontia na graduação, falava para os alunos que os pacientes tinham que voltar e no fim eles não voltavam. E eu pensava assim, não conseguia. Aí eu passei por uma outra fase, comecei a estudar pesado literatura científica, porque eu pensei assim, eu vou encontrar uma receita, uma fórmula, um programa de manutenção preventiva. E aí, tinham alguns programas de manutenção preventiva que eram programas gratuitos. Tem um programa gratuito da universidade tal, onde o paciente entra no programa e ele vem, depois de tanto tempo ele volta, ele volta, ele volta. Olha, gente, fazer o paciente voltar de graça, eu pensava, é a coisa mais fácil do mundo. Eu quero ver fazer o paciente pagante voltar. Até eu entender, conversando com a minha cunhada que trabalha no CEL, falou que mesmo de graça, tem paciente que não volta, que não entende. Então, eu cheguei à conclusão que paciente não voltar pode ser uma deficiência sua dentro da sua conduta, e se ele não volta, você não consegue efetivar aquilo que é o seu tratamento periodontal, o seu tratamento odontológico. Vamos falar isso em odontologia em geral, porque nós estamos falando em cárie também. Então, você trata a cárie e o paciente, você não consegue fazer o paciente voltar. Aí ele não volta e tem recidiva. Você coloca implante e não consegue colocar o paciente para voltar. E daqui a pouco ele tem periimplantite. Daqui a pouco, depois de algumas décadas, você coloca o paciente para fazer tratamento restaurador e depois ele vem com uma recidiva. Este é o paciente complicado, sabe por quê? Por que vale a pena você aprender a criar um programa de manutenção preventiva? Porque se você não conseguir colocar na cabeça do paciente a importância dele voltar nas manutenções, você não vai criar um programa de manutenção e ele não vai voltar e você não vai estar fazendo tudo aquilo que você conseguiu. E eu vou dizer agora, por que vale a pena? Vale a pena porque você conseguir colocar esse paciente no esquema de manutenção vai trazer primeiro faturamento para o seu consultório. E faturamento dentro de uma conotação positiva, porque o paciente precisa muito mais de retorno do que você. O paciente não sabe, mas ele precisa muito mais disso do que você, desde que isso seja feito do jeito certo. Porque se for para ganhar uma limpezinha assim, de qualquer jeito, talvez teria sido melhor que não fizesse nada. Mas, se você faz isso de um jeito assim, de uma profilaxia apaixonante, maravilhosa, que o paciente adore, que ele vai embora com a sensação de que valeu a pena, ele precisa muito mais dessa sessão de manutenção do que você. Por que vale a pena criar? Por quê? Vamos falar primeiro na ortodontia para os jovens, tá? Tratamento ortodôntico por si só já vai ser inflamatório.
Se o paciente não higienizar adequadamente, ele vai ter inflamação gengival por conta da idade, dos hormônios, dos fatores retentores de placa. E se você não for capaz de inserir esse paciente numa manutenção, vai ter hiperplasia, pode ter cárie, pode ter problema e pode ter problema mais na frente. Por que você vai criar um programa de manutenção? Porque você vai ter a longevidade do seu tratamento, principalmente na pério. Por que a pério coloca isso de uma forma tão clara? Porque você pode até tratar uma cárie, ter recidiva de cárie, e depois trata de novo. E meio que o paciente quase entende que é normal ele ter cárie, só porque é mais frequente. Mas ele nem sempre entende sobre a periodontia e às vezes ele vai ter um problema periodontal e daqui a pouco ele tem um problema de novo. E daqui a pouco ele tem um problema de novo. E daqui a pouco ele tem um problema de novo. Nisso que ele começa a ter problemas, ele começa a entender que aquilo não vale a pena. Você precisa criar um programa para não ficar na cabeça dele de que eu vou naquele dentista, mas não resolve. Porque isso mancha a sua reputação. Tem que ter um programa de manutenção para ele entender, vale a pena, porque eu vou naquele dentista e resolve. E eu vou contar a história de um dentista que conseguiu implementar um programa de manutenção preventiva, é o Dr. Marcos Issa, aluno peridiária, e ele falou assim que os dentistas vêm, os pacientes vêm e ficam muito felizes, porque toda vez que ele vem agora com o doutor, ele não tem mais nada de problema bucal. E toda vez que ele ia no outro dentista que ele ia, toda vez tinha uma coisa nova. Uma outra coisa de fazer uma profilaxia apaixonante como essa que eu tenho orientado é que eu tinha um paciente que ele dizia assim, ele vinha para fazer manutenção preventiva de pele comigo e tinha a clínica geral dele e ele se deslocava 40 quilômetros para fazer o tratamento para onde eu me mudei, porque ele sentia mais confiança em mim. Mas toda vez ele tinha uma cárie, uma infiltraçãozinha, ele tinha alguma coisa. O problema lá é consumo de açúcar. Consumo de açúcar, higiene interproximal ruim. Na época não tinha essas interdentais finíssimas, baratíssimas. Mas ele dizia, doutora, que coisa engraçada. Por que eu vou lá na outra dentista, ela faz a limpeza e ela não acha nada. E toda vez que eu venho aqui, a senhora acha, fotografa e me mostra. Porque a gente faz um programa preventivo que consegue limpar tudo, que a gente consegue fazer uma coisa maravilhosa e diferenciada. O segredo, um dos segredos do paciente voltar é fazer um procedimento preventivo muito diferenciado e isso vai fazer a diferença. E por outro motivo de por que vale a pena criar um programa de manutenção preventiva. Você vai ter fidelização, você vai ter o paciente retornando, você vai ter venda recorrente, o paciente vindo sempre, e que, como você vai estar sempre vendo, você vai estar monitorando o seu próprio trabalho restaurador. Você vai ver como estão se comportando suas próteses, as suas restaurações, o seu tratamento, porque quando você vê alguma coisa que está diferente, você vai ter um feedback próprio daquilo que você está fazendo. Se você não tem esse paciente voltando, começa a acontecer uma coisa que eu chamo a dança das cadeiras da odontologia. Ele vem em você, depois ele vai no outro, depois ele vai no outro, depois ele vai no outro, e ele começa a circular de dentista em dentista, porque isso se torna a dança das cadeiras. Isso é tudo que a gente não quer. Isso não serve, isso não funciona, não é isso que vai trazer futuro mais para frente. Nós precisamos que isso traga resultado. Precisa criar um programa para o paciente vir, para ser fiel, para você conseguir aplicar todos os conhecimentos de prevenção que você já aprendeu e já instalou, instituiu na sua vida e para você conseguir mudar a vida dele. E mais, às vezes você pode entender que uma coisa muito difícil é fazer o paciente retornar e aqui eu vou dizer por que você não consegue fazer o seu paciente retornar. Você não consegue fazer o paciente retornar quando você não consegue vender a ideia da importância da prevenção para ele. Então, de novo, você precisa vender a ideia da prevenção pro paciente. Uma coisa é você, dentista, saber. Outra coisa é o paciente ser convencido disso. Faz de conta que você está vendendo um produto maravilhoso
que vai fazer muito bem para o paciente, que vai transformar a vida dele, e isso se chama prevenção, manutenção preventiva. Você precisa primeiro ter a clareza em você que ele vai voltar, que isso vai mudar a vida dele e que ele vai fazer isso muito bem. Então você vai vender a ideia para ele. Qual a ideia que você vende? Que se ele vir aqui, periodicamente, você vai estar sempre monitorando para que ele não tenha problemas mais graves. E que você vai contar as histórias que colam na cabeça, e depois que você contar a história, ele vai entender por que ele está tendo doença cárie, doença periodontal periimplantar, por que é importante fazer essa manutenção preventiva, porque se ele não fizer, ele vai ter problemas. E aí você vai listar os problemas que ele tem. Ele pode ter, se for adolescente, vai ter sangramento, sangramento não pode. Ele pode ter hiperplasia gengival ou talvez fazer a cirurgia. Ele pode ter doença periodontal se é o paciente que já está de doença periodontal. Você tem que identificar qual é o problema do paciente, qual é a maior dor dele, qual a coisa que mais pesa na vida dele que faz ele pensar que isto é um problema. Então, depois que você entender qual que é o maior problema que ele pode ter, você vai levantar esse grande problema dele e vai começar a vender para ele a ideia de por que vai ser bom. Ele vai ter que voltar, porque isso vai ser bom para ele, que isso vai fazer diferença na vida dele, que ele não vai ter cárie mais, ele não vai ter doença periodontal. E outra coisa, você só vai conseguir vender a ideia se você reservar um tempo clínico para isso. Porque se você não reservar um tempo clínico para isso, talvez ele ache que isso é tão lugar comum que, né, tá bom, é isso. É para parar e olhar no olho do paciente, porque senão isso não funciona. Se você fizer, às vezes assim, você está atendendo, está mexendo no paciente, o paciente está com a boca dele, ele está com a boca aberta, ele está pensando assim, será que vai doer? Será que vai incomodar? Será que está algum problema? Ele está preocupado com outra coisa. E às vezes você está fazendo, lavando a mão, falando, está andando, falando, mexendo, falando, ele não está te ouvindo. Ele precisa ouvir. Ele precisa escutar toda a sua ideia do porquê isso é bom para ele. E outra coisa, por que você não consegue fazer o seu paciente retornar? Às vezes, você não conseguiu vender essa ideia, ou porque o seu tempo está curtinho, está rapidinho, e você não tem tempo de conversar, matou. Você não conseguiu vender manutenção preventiva. Você não conseguiu vender a ideia. E primeiro você vende a ideia, para depois você vender o processo, o procedimento. Se você não vendeu a ideia da importância disso, não vende procedimento. Você precisa separar um tempo de olho no olho para falar para o paciente o quanto isso é vantajoso para ele, de acordo com a dificuldade que ele tem, com a dor dele. A dificuldade dele é dinheiro, estou sempre com pouco dinheiro, está sempre difícil. Você vai dizer a palavra mágica, que é atenção. Eu consigo fazer com que você não tenha mais esse problema de novo. E você não vai ter isso de novo se você fizer isso que eu estou te orientando. E você vai ter que fazer isso e aquilo. E é isso. Você vai pegar os seus conhecimentos preventivos e vai aplicar. Por exemplo, se o paciente tem risco à cárie por consumo de açúcar, cafezinho doce, docinho, coisinha, não faz higiene interproximal, não faz higiene, ele vai ter cárie. E depois que ele tem, você vai dizer, eu sei como você não vai ter. E para que você não tenha esse problema, eu vou lhe ensinar. E nisso que eu vou lhe ensinar, você vai ouvir e vai explicar para ele o que ele vai fazer dentro daquilo que é o mais importante. Precisa estar ligado com a maior necessidade dele. O paciente, por exemplo, teve doença periodontal. Aí você vai contar para ele as vantagens da manutenção preventiva de acordo com aquilo que ele precisa para a periodontia, para ele não ter mais doença periodontal. Então, você precisa vender a ideia do quanto é importante para ele, dentro da necessidade dele, e depois você vai dizer, eu tenho uma solução para você, tá entendendo? E aí eu tenho uma solução para você e oferece
o planejamento de manutenção. Depois que você vendeu a ideia, você vai dizer o que você faz. E aqui no Periodiária, que a gente ensina muito uma coisa assim de manutenção preventiva, uma coisa de um tratamento periodontal na metade do tempo clínico. E depois de ter vendido toda essa ideia, coloca esse paciente para voltar. Ou é isso, ou vai ter problema de novo. Se você falhar em vender a ideia, nada mais do resto vai acontecer. Por exemplo, tem dentista que vem, me ouve, faz curso, escuta outras coisas e depois, na hora de aplicar, não consegue colocar isso aqui, não consegue traduzir isso em palavras, entra no piloto automático e vai embora. E aí você continua sempre repetindo as mesmas coisas. Se você continua sempre repetindo as mesmas coisas e não conseguiu introduzir uma coisa nova, como, por exemplo, vender a ideia da importância da prevenção, vender a ideia de por que vai valer a pena para ele voltar, porque ele vai economizar muita coisa, porque ele não vai ter destruição de tecido dentário, ele não vai ter perda óssea. E você vai falar de uma forma que, se ele não aceitar isso de tudo de bom que você está oferecendo, ele está sendo um bobo. Ele está como assim? Você não vai aceitar esse plano de manutenção que eu estou te oferecendo, porque isto vai mudar a sua vida, isso vai ser prevenção, isso vai manter os seus dentes ao longo da vida. E quanto mais o paciente tem pouca condição, mais eu insisto para que o paciente volte, para que todas as coisas deem certo, para que ele volte, para que retorne. Ou a gente diz isso, ou não funciona. Outro motivo de que faz o paciente não retornar é se o seu procedimento é desagradável. Desagradável, desconfortável, ruim. Por exemplo, eu ensino que você tem que testar o seu ultrassom para saber se ele é agradável. Aí, hoje, a Cláudia, dentista, ela falou que ela fez o que eu falei. Pega o seu ultrassom e testa em você, na intensidade que você usa, na força que você usa. E quando ela ligou, ela descobriu que aquilo dá um choque e dói mesmo. Horas. Se o paciente precisa fazer uma manutenção preventiva e aquilo ali é doloroso, dá choque, é desconfortável, ele fica tenso na cadeira, como se estivesse na cadeira elétrica, o paciente vai sempre relutar em ir. Sempre vai ser uma demanda desagradável, sempre vai ser uma coisa ruim. Aí, o que eu aprendi com a Cláudia, dentista, o que ela faz? Ela usa aromaterapia, ela estuda aromaterapia, trabalha com aromaterapia, trabalha com óleos essenciais nas mãos, ela coloca um cheiro gostoso nas mãos, ela conseguiu adaptar o processo de ultrassom no consultório dela e consegue fazer com que o ultrassom esteja regulado de uma forma que seja muito confortável. Ela consegue explicar para o paciente tudo que precisa, e nesse explicar tudo para o paciente, quando você adquire um conhecimento de vender a ideia para o paciente, ele vai dizer que isso faz tanta diferença, que aconteceu com a doutora Tatiana, que a própria secretária dela falou assim: doutora, essa sua consulta está muito barata, porque você fala tanta coisa boa para o paciente, você explica tanta coisa boa para o paciente, que é muito pouco. Ou seja, doutora, você entrega tanto valor, você explica tanta coisa relacionada para o paciente, que isso está pouco. E vou dizer para você, talvez você não saiba explicar tudo isso porque falta café no bule, falta coisa para falar. Ai, mas de onde que eu vou saber essas coisas? Se liga aqui no Periodiário, que aqui eu falo muita coisa. Tem muito conteúdo gratuito para você conseguir entender. Por exemplo, a doutora Cláudia também estava falando que havia muita resistência no tratamento periodontal, porque o paciente falava assim: nossa, quantas vezes eu preciso vir para o dentista, né? Nossa, mais uma vez, ai, 4 sessões. E aí ela diz que agora ela fez um curso e que todo o tratamento dela vai ser em uma sessão. E é isso que eu ensino no mini curso também. Isso daí ela falou assim, e brilha os olhos do paciente. Uau, em uma sessão? Em uma sessão. Porque quando eu aprendi a fazer periodontia, eu aprendi que você tem que fazer uma raspagem, pelo menos na hemiarcada, uma manutenção na hemiarcada superior e uma manutenção na hemiarcada inferior. Ou seja, demora, o paciente tem que vir 2 vezes. E nessa vida corrida de todo mundo, nem sempre o paciente vai querer vir 2 vezes. Quanto menos, melhor. Quanto menos sofrido, melhor.
quanto mais agradável, melhor. Tem que ser agradável, confortável. Tem que agregar valor no sentido de você conseguir explicar para ele tudo de bom que vai ser de bom para ele. Tem que vender a ideia da importância dessa manutenção toda vez que o paciente vir. Por quê? A receita de dar errado é: vem o paciente, nós somos muito tecnicista, senta na cadeira, mesmo que fale, anda falando, fala andando, paciente de boca aberta, mexe, 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 as minhas mãos coçam para mexer, eu quero mexer no paciente, mas eu entendi que o segredo do sucesso é conversar. E quando eu consigo conversar com o paciente, quando eu consigo traduzir de uma forma que o paciente entenda o que eu quero transmitir, do quanto eu quero o bem, é quase uma coisa assim, ó, que eu consiga falar para o paciente aquilo que ele mais precisa ouvir de mim. Dentro de tudo que a gente estuda de prevenção, a gente tem um leque de conhecimento de todas as áreas. E tudo que eu tenho para explicar, de acordo com o caso dele, é importante para ele. Esta também é a mágica da consulta. Ele quer saber de prevenção? Abre aí um monte de vídeo de prevenção, ele vai ouvir de tudo. Mas na vida corrida de hoje, o paciente quer ouvir de você o que serve para o caso dele. Ponto final. Você vai economizar o tempo de vida dele para ele poder fazer outras coisas, indo menos para o consultório através do que a gente ensina no periodiário, que é fazer um tratamento mais rápido que eu ensino no minicurso, como ele vai fazer para não ter perda dentária e precisa tirar aquela crença negativa de que, se estragar, conserta. Não existe material restaurador mais perfeito que o dente, mas o paciente não sabe disso. Ou você explica ou ele não vai nascer sabendo. Não existe uma forma de conseguir reconstruir osso como se fosse o original depois de ter perdido o osso por doença periodontal ou peri-implantar. Nossa, não tem? Não tem. E o paciente não sabe disso. O paciente não sabe que dente é melhor do que implante, porque ele ainda pensa que o implante é melhor do que o dente. É a nova dentadura, só que ela é mais cara. Ele pensa que se arrancar tudo está resolvido, que acontecia antigamente das mocinhas tirarem os dentes para colocar dentadura. Agora, às vezes, as pessoas tiram os dentes para colocar um implante. E daqui a pouco está tudo perdido por doença periimplantar. Por quê? Porque não se instituiu um programa de manutenção. E talvez você esteja pensando assim, mas o paciente não quer voltar. O paciente não quer voltar se você não conseguiu criar valor na cabeça dele. Se você falhou em criar valor na cabeça dele, ele não volta. E você pode fazer o que você quiser. Ligar, mandar mensagem, mandar vídeo, mandar e-mail. Você falhou na etapa mais importante, que é entregar valor para ele. O quanto vale a pena ir para o dentista. Ele precisa entender, dentro do caso dele, se é cárie, se é doença periodontal, se é doença periimplantar, por que você é um dentista tão especial que vai fazer com que ele não tenha o X problema que ele tem tendência de ter. Ou talvez ele não tenha problema nenhum, mas você tem uma novidade para que ele mantenha sempre o hálito puro, sempre vai ter os dentes limpos, sempre vai ter os dentes lisos. Você precisa ser o dentista que consegue fazer uma coisa extraordinariamente interessante e que não é só o que você faz, porque fazer todo mundo faz. Todo mundo mexe, todo mundo sabe fazer profilaxia, mas conseguir falar para o paciente que, olha, eu tenho a solução para que você não tenha mais esse problema, eu sei te ajudar, eu sei como te cuidar, eu sei como você vai ter esses dentes para o resto da vida, eu sei que o dinheiro está curto agora nesse momento para você, eu sei que você tem outras prioridades financeiras, mas se você deixar de cuidar, pode ficar mais caro depois. Porque um tratamento de canal, se precisar, e a odontologia sabe fazer, vai custar R$ 800 para o molar. Vai ter uma restauração de R$ 350. Se tirar o dente, vai ter exodontia, implante e a prótese sobre implante, que vai custar em torno de R$ 4.000. Se precisar de uma PPR, que não é igual a dente, vai cuidar de tanto. Agora, eu não sei se você tem esse dinheiro. Se talvez você não tenha, talvez seja mais interessante você vir e fazer a manutenção. Vender a ideia é construir todo um conceito de uma forma que ele entenda que, puxa vida, se eu não aceitar isso, eu fui um bobo.
E nisso que eu fui um bobo, acabei perdendo de fazer isso. Tem um dentista que ele, depois que ele conseguiu entender tudo isso, assim que tinha voltado os atendimentos, depois do lockdown, do comecinho da pandemia, ele falou assim, doutora, consultório fraco, todo mundo com medo de voltar, mas esse negócio de periodontia lucrativa, de manutenção preventiva, de vender pacote, é tudo de bom. Por quê? Entraram 2 pacientes essa semana. Isso para um dentista que tem a clínica cheia. Entraram 2 pacientes essa semana e os 2 fecharam, porque eles passaram a entender porque o dentista vendeu a ideia do quanto é importante a gente conseguir fechar essa ideia de que isto vale a pena na vida dele. Ai, mas agora eu estou reformando a minha casa. Sim, você pode estar reformando a sua casa, só que se estragar o seu dente, a despesa vai ser a maior e vai demorar mais para reformar a sua casa. Talvez seja mais interessante fazer isso agora. Então, se ele apresenta alguma coisa, você tem que contrapor. Ai, mas agora eu não posso. Pois é, mas eu vou te ensinar alguns parâmetros para você saber o que é importante para manter. Você precisa ter os dentes lisos e não pode ter sangramento. Se a gengiva sangra quando você limpa com essa coisinha que eu te ensinei, pode ser um problema, porque se ela sangra, toda vez que sangra tem perda óssea. Não há uma verdade 100% verdadeira, mas através do primeiro sangramentinho pode ter perda óssea embaixo. E se você perder o osso, talvez seu dente fique mole. Não dá para reconstruir esse osso nunca mais. Então, a saúde é em primeiro lugar, porque nem sempre dá para reformar a saúde. E a sua casa vai poder sempre reformar. Por isso eu estou te dizendo que o dinheiro mais bem investido na sua saúde é na prevenção, porque talvez depois fique mais complicado para conseguir. E aqui você vai colocando uma série de coisas que o paciente vai falando. Eu tenho uma dentista que fala assim: paciente, a gente joga no mesmo time. Eu não tô contra você. Eu não tô aqui para dizer que, ai, que despesa de novo, aí vou pro dentista, dentista é caro. E esta ideia é quando o dentista não conseguiu construir o valor do quanto vale a pena encontrar um dentista maravilhoso, sensacional, que é esse que consegue trabalhar bem a prevenção, que consegue oferecer um plano, um programa, um pacote de manutenção preventiva. E assim, depois que coloca toda essa ideia, ele entende assim: uau, que bom que isso vai mudar a minha vida, isso vai ser bom mesmo. Que bom que tem isso, que diferente que é isso, que interessante, por tudo que o dentista faz e por tudo que o dentista fala. Porque a gente precisa primeiro vender a ideia da importância disso. Como é que vende a ideia? Colocando de acordo com aquilo que ele tem a maior dificuldade, transformando isso na maior vantagem, para que ele consiga entender que se você não fechar isso daqui, você não sabe o que está perdendo, porque pode ter problema mais para frente. Eu não sei o que você come, eu não sei como você limpa, eu não sei como você cuida. Se tiver um problema, se infiltrar, a despesa fica maior. E isso é importante. Por quê? Para conseguir cuidar de todo o investimento que ele fez na boca, precisa manter depois. Ou, quando o paciente não tem nenhum problema, dizer para o paciente: eu sei como fazer você não ter nenhum problema bucal mais para frente. E para que você não tenha, eu vou te orientar que é fazer isso aqui, tal coisa que eu te oriento. E assim você diz: olha, fica comigo que eu sei 1000 dicas para que você não tenha mais problema. Isso é muito bom, é muito poderoso. Coloque energia na coisa, diga que você vai ajudar, diga que eu tô do seu lado, eu jogo no mesmo time. E que talvez, se você deixar de falar isso, pode acontecer de que o seu paciente não entenda e ele não volte mais. Tem que dizer de forma assim: olha, paciente, se você faz um tratamento e não faz a manutenção, é quase como pegar dinheiro e jogar no lixo. Vai para o lixo. Por quê? Você cuida, você trata e não faz manutenção. Daqui a pouco estraga de novo. Pronto, tudo que foi feito perde de novo. Tem que ter um entendimento de que isso é novo, isso muda a vida dele, que você é um dentista único, que você faz tudo isso,
Agora, para conseguir ter toda essa conversa, você precisa ser um dentista que valoriza uma consulta de prevenção, que valoriza uma sessão de periodontia, e aqui eu digo que periodontia é para todo mundo, para que você realmente faça diferença na vida do seu paciente, sabe? A gente vai desenvolver uma habilidade humana, que eu falo muito aqui no Peridiária, que é a sensibilidade de ver o que ele está precisando. A periodontia entende-se como ciência, e eu entendo isso perfeitamente como ciência, a gente precisa ter um dado científico, mas na periodontia de todos os dias, na prática da cadeira, ou você sabe ler um pouco da humanidade do paciente, do lado humano, o que ele quer. Ele tem medo de quê? Ele tem medo de ficar sem dinheiro? Então, vamos falar sobre dinheiro. Eu consigo economizar dinheiro para você. Ele tem medo de dor? Então, vamos falar de dor. Eu consigo fazer um tratamento periodontal sem dor. É isso que a gente fala na profilaxia apaixonante. É isso que a gente fala na periodontia apaixonante. É para não ter problema. E sendo apaixonante, eu quero que ele adore o procedimento que você faz, de tão agradável e confortável. Eu quero que ele adore você como dentista, porque você vai ser o dentista que explica tudo. Nossa, doutor, vou trazer uma mulher aqui, porque você explica prevenção de um jeito que ninguém explica. Eu explico prevenção de um jeito que ninguém explica, por quê? Porque eu tenho tempo clínico, porque eu cobro uma boa consulta, porque ele tem uma boa sessão, porque eu explico cada passo de por que ele vai fazer. Ah, vai voltar por quê? Porque eu tenho que ter uma resposta. Se eu não tiver uma resposta, ele não volta. Então, nesta coisa que eu falo da periodontia de todos os dias, para todo mundo fazer, é possível, mas a gente vai desenvolver talvez uma habilidade que não esteja muito desenvolvida, que é a capacidade de conversar com o paciente de uma forma que ele entenda. Se a gente partir do unilateral, só falar, sem checar no fundinho do olho dele, por isso que eu falo, tem que olhar no olho, e você vai ver, assim, do jeito que o paciente está te olhando, se ele não está entendendo. Antes eu fazia assim uma coisa bem protocolar mesmo, assim. O paciente sentava, evidenciava a placa, eu dava uma instrução de higiene, fazia uma técnica de escovação, fazia uma técnica de fio dental, e eu achava que eu estava bombando, que eu sou a melhor dentista, que eu faço isso. O que eu tinha? Eu tinha pacientes que achavam isso absurdamente enfadonho, cansativo, desnecessário, e eu ficava no fundo do meu coração pensando assim: ah, ninguém quer saber disso. O mundo está perdido. Até eu começar a desenvolver uma série de habilidades emocionais e sociais e técnicas de venda e fazer um MBA em gestão, que a gente trabalha muito em atendimento ao consumidor, e eu consegui entender que depois que eu desenvolver esse outro lado da periodontia, eu consigo fazer o paciente voltar. E eu tenho uma taxa de retorno de em torno de 80%, e eu tenho uma equipe. Eu tenho pacientes não só para mim, mas para minha equipe. E eu tô aqui para dizer, eu sou a prova viva do que eu consegui introduzir dentro de técnica e conseguir de retorno. Enquanto na literatura mundial nós temos 30% de taxa de retorno para os pacientes dos programas, das pesquisas, em pesquisa científica, onde o paciente tem tudo de graça, volta 30% como média mundial, é de cair os cabelos. E que alguns programas conseguem um pouco mais. E no periodiário a gente consegue em torno de 80% de taxa de retorno. Ou seja, a cada 10 pacientes, 8 voltam. A cada 100 pacientes, 8 voltam. E o que não volta, como eu criei valor, como eu expliquei, ele pode até dizer: doutora, agora eu não posso, mas assim que eu puder, eu volto. Ou você vai ouvir uma coisa assim: doutora, eu acho que já está na hora de eu voltar. Porque agora meu dente está muito áspero. Agora, por que ele faz isso? Porque eu compartilhei com ele o que ele precisa ver. Ele entendeu, dividi com ele tudo, toda a verdade da periodontia. E a partir disso ele vai fazer. E tudo isso está dentro de um programa muito claro. E neste programa claro, ele vai voltar quando ele precisar. E esse quando precisar, quando vai ser, professor? Ele vai voltar um pouquinho antes dele ter problema de novo. E eu digo isso para o paciente. Olha, tem que ser um tiquinho antes de você ter problema de novo.
E porque quando tem problema de novo, se for esperar dar o problema, já perdeu o osso, já teve cárie, já teve sangramento. É um pouquinho antes. Então, com base no problema que você tem agora, na doença que você tem agora, com que você vai voltar em X tempo. E nesse um ano vai ser de X em X tempo. E você vai voltar, porque isso vai mudar a sua vida. Tá vendo? O foco é o paciente. Eu quero o seu bem, paciente. Eu quero que você, paciente, não tenha mais problema. Que você, paciente, mantenha esses dentes poucos, que agora que a gente se conheceu, que a gente consiga ter isso para o resto dos seus dias. Ponto. E que aí você consegue encorar o preço também. Olha, é o seguinte, uma manutenção preventiva é muito mais barato que o dente estragado. Toda vez que você vem aqui tem problema. Eu sou um dentista. Eu quero o seu bem. Ponto. Eu quero o seu bem. Eu quero te ajudar. E assim você vai voltar aqui. E por que ele volta? Porque eu vou dar uma reexplicação, uma remotivação. Eu vou ensinar para ele coisas sobre produtos de higiene bucal. Eu vou ter sempre uma novidade no consultório. Sou novidadeira. Você vai me acompanhar aqui no Peridiária sempre com uma coisa nova. Sempre estou discutindo produtos novos. Sempre estou apresentando uma técnica nova, um jeito novo. Toda vez ele vai ver, uau, que legal, tem coisa nova. Tem coisa nova. E aí, isto é uma periodontia apaixonante. E ao longo de algum tempo, ele vai entender que isso é muito bom para ele. E talvez você ainda tenha falado assim: ah, esse negócio aí não dá certo, é muito mais bonito de ser falado do que fácil de acontecer. A primeira coisa que você vai fazer é treinar. E o que você não pode fazer é voltar amanhã, porque tudo que eu falo no Periodiária tem aplicação imediata e uma mudança imediata e uma transformação imediata. Amanhã você vai começar com essa nova conversa e você vai escrever o que você vai falar e você vai ensaiar o que você vai falar. Sabe por quê? Porque senão cai no piloto automático e é muito simples, né? Tanta gente assiste, lê o livro, compra o curso e continua igual, não muda em nada. Então, se você quer retorno, você tem que fazer uma profilaxia ou uma periodontia apaixonante, maravilhosa, delicada, transformadora, em menor tempo clínico. Isso vai estar no minicurso com toda a literatura científica que respalda o método. Só para não dizer é assim e por que é assim, tá errado se é assim. Tem literatura científica para isso, tá? Só para dizer que muita coisa mudou na periodontia também. E você vai ter que ter o seu script de venda. Ai, não gosto de vender. Você acha que eu vendo alguma coisa? Não vendo nada. Eu compro todas as pizzas da igreja. Não vendo nada. Mas eu vendo ideias. E o que me motiva a vender ideia é entender que eu vendo uma ideia e isso muda a vida dele para o bem. Então, se o paciente está reformando a cozinha pode esperar, tá? Mas o dente pode ser perdido. E às vezes o paciente fala que está sem dinheiro, mas você olha e você descobre que tem unhas decoradas na mão e no pé, só que tá sem dinheiro. Você vê que tem um alisamento de escova progressivo que a cada 3 meses, 4 meses tem que fazer de novo. Aí você vê que tá com o cabelo pintado, isso custa. Você tá vendo que tá com cílios. Aí você tá vendo que tá com uma roupa de grife, uma roupa muito mais bonita, e que o paciente está falando que não tem dinheiro. Talvez o paciente esteja escolhendo comprar um celular mais interessante e ele está deixando a saúde bucal ser deteriorada. Então eu vendo saúde e eu tô aqui para estar assim, ó, brigando com o marketing de coisas, porque senão a gente vai ter os pacientes que estacionam uns carrões na frente do consultório e quando eles abrem a boca, tem uma situação deplorável na boca. Às vezes vem o paciente com uma jaquetinha bonitinha, com uma situação deplorável. E a gente fica numa conversa vitimista de que, ai, ninguém quer cuidar da saúde. Ninguém quer cuidar porque ninguém está gerando valor. Eu estou gerando valor. E eu estou te convidando a gerar valor. E isso é semear. E se você não semear, não vai ter nada de bom. Eu vou terminar aqui contando uma história, tá? Essa história é de um livro, e nesse livro era o melhor jardineiro.
e era um jardineiro muito premiado. E ele recebia todos os prêmios sobre plantação de flores, nos concursos de flores. E aí foram entrevistá-lo para dizer assim: ninguém consegue fazer flores tão boas como as suas, tão belas quanto as suas. Você pode contar para nós qual é o segredo para você conseguir isso? E ele falou: o meu segredo é que eu distribuo as minhas melhores sementes para as pessoas. Mas como assim você distribui as melhores sementes? Porque eu já tenho as melhores sementes, eu já tenho os melhores cuidados. E se eu distribuo as melhores sementes para a vizinhança, os insetos vão polinizar e aqui perto do meu jardim eu vou ter a polinização das melhores flores com as outras melhores flores. Mas como eu também sei cuidar muito bem, eu sempre ganho os concursos, porque eu sei fazer isso muito bem. Mas eu preciso que eu também semeie por aí. E a mensagem final é que eu ensino uma periodontia lucrativa porque eu penso que isso precisa ser bem remunerado porque vale a pena. E não tem como a gente dar toda essa consulta com um procedimento, com uma limpezinha que ou ela é dada de graça ou ela vale muito pouco. E o caminho da valorização é você conseguir ter tanta conversa. Você vai ter a conversa para alguém falar assim: uau, ninguém falou tudo isso para mim, ninguém me explica, ninguém tem tanta coisa de bom para me dizer. E que você vai semear informações sobre saúde bucal e você vai começar a gerar valor na cabeça do paciente. Pode ser que esse paciente que estaciona um carrão e que tem os dentes em situações deploráveis, pode ser que ninguém tenha falado para ele ou tenha desistido dele, ou que isso nunca tenha chegado à consciência da pessoa. Mas pode ser que você seja o primeiro. E talvez nessa primeira pessoa que seja você, ele não tenha dado muita importância. Não desiste. A gente está semeando. Porque se todo mundo for semeando, e hoje é o que mais me motiva no Diária. Já fui professora do presencial, já fui professora do mundo de verdade, mas no online o que me encanta é a possibilidade de disseminar um tipo de conhecimento científico que não existe nos livros, que eu aprendi na vida e que consegue mudar a vida do paciente, porque eu quero o melhor para o paciente e a mensagem é a mensagem subliminar. Eu quero o melhor, eu quero que você não tenha problema, eu quero que você não perca os dentes. Eu sei como você vai cuidar dos dentes, faça o que eu estou te dizendo e que isso custa tanto. E quando ele ouvir isso, ele, uau, valeu a pena. Não é o mais barato, mas valeu a pena. E valeu a pena porque realmente, se eu perder esse dente, vai custar tanto. Se eu tiver cárie ao longo da vida, vai custar tanto. Vai ter perda óssea, vai custar tanto. E assim, você vai ser o maior semeador de belas flores. Semeando belas flores, com os cuidados que você vai ter, eu quero que você também seja o jardineiro das melhores flores para o seu jardim.